É o que eu tava falando. A hora que eu vi a escalação do Cruzeiro, eu fiquei pensando, será que essa é mesmo a escalação do Cruzeiro? Ou será que isso é a lista de dispensa? Talvez é a lista de dispensa do Cruzeiro. Talvez o Fernando Diniz e o pessoal lá do scout dele lá, enfim, deve ter pegado a lista de dispensa, que vai ser esses jogadores todos que estão aqui, né, que começou a partida do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense hoje. Talvez seja a lista de dispensa para o começo do ano de 2025. Bem, mas não era isso não. Eu pensei que eu estava errado, mas eu estava certo. É um time que pode mandar todo mundo embora, inclusive o treinador. Chegou o Fernando Diniz e não faz nada. É uma barata tonta ao lado do campo sem fazer nada. Um time sem vergonha. Quando você vê ali o Matheus Vital, aí você vê o Ramiro, você vê esse Jonas que veio também, Lucas Silva, enfim, jogadores que já não deveriam estar no Cruzeiro há muito tempo, esse tal de Gasolina, enfim, jogadores que tá dando até raiva de ver em campo. A gente pega para assistir um jogo e sabe que o jogo é armado. Essa brincadeirazinha desse vídeo do Atlético Paranaense que rodou a semana inteira pelas principais meios de comunicação, isso é uma farsa, é uma brincadeira. Porque o Cruzeiro está negociando com o Christian, que é jogador do Atlético Paranaense. E eu vou falar com vocês. Essa negociação aí tem alguma coisa também por trás disso, certo? A gente não fala não, mas a gente sabe que tem. Com essas casas de aposta, com jogos manipulados, igual o próprio John Tex já falou isso, e tem uma CPI a respeito disso. É muito estranho fazer negociar jogador antes que o campeonato acabar, entendeu? Eu não gostei dessa negociação do Cruzeiro já com esse tal de Cris que tá tendo aí, diz que não é não, mas no final do ano que ele vai vir pro Cruzeiro, enfim. Tem coisa por trás disso, um time que tá ali dentro da zona de rebaixamento, 11 jogos sem vencer, aí vai e joga. E venceu de 3, mas poderia vencer de muito mais. O Cruzeiro é uma barata tonta dentro de campo. Colocou ali na Matheus Pereira, Matheus Henrique e foi tendo uma substituição depois que o Cruzeiro começou o jogo e aos 3 segundos de partida, uma das expulsões mais rápidas da história. Dificilmente você vai encontrar isso em outro time. Então, o Rafa Silva é um jogador que queimou a minha língua. Eu falei muito bem dele nos vídeos anteriores, lá no começo do ano. Quem acompanha o canal sabe. Eu torci para que ele viesse, mas eu falo para vocês, gente. É um jogador que só sabe ficar machucado. E quando tá dentro de campo, procura aí uma forminha de ser expulso para ficar fora de mais jogos. É o ganha quieto, aquele que ganha, recebe muito e ganha e joga pouco. São jogadores desse tipo que o Cruzeiro está cultivando. Jogadores que estão derrubando o técnico. O técnico Fernando Seabra foi derrubado porque o torcedor não estava aguentando. Porque ele sempre escalava os mesmos jogadores. É os mesmos que estão aí. É os jogadores que o torcedor odiava. E tá aí Lucas Silva, Matheus Vital, tá aí o Ramiro, tá aí o Gasolina, os mesmos jogadores que o Fernando Seabra colocava dentro de campo. O Fernando Seabra saiu, o Fernando Diniz chegou, trocaram 6 por meia dúzia, foram mal no mercado. Eu falo pra vocês, tem gente que reclama, mas o Vanderlei Luxemburgo, que tá praticamente aposentado, se chegasse tinha feito muito mais que esse Fernando Diniz. Diz que tá poupando jogador para jogar a segunda partida pela Sul-Americana lá contra o Lanús. Mas é muita sorte se a gente passar. Porque com esses jogadores limitados que o Cruzeiro tem no seu elenco, não adiantou fazer essa janela que todo mundo elogiou. Que os jogadores que chegaram estão mais cansados que tudo. É jogadores que vieram para se recuperar, ganhar dinheiro, fizeram bons contratos, certo? De bom tempo e recebendo muito. E a gente não vê o Wallace jogando nada. Aí esse menino aí que chegou aí, Jonas que tá aí
na zaga, não joga nada, entregou o segundo gol dessa partida e não jogou nada, entendeu? Aí a gente vê esse meio de campo aí também, o Peralta, né? Também não joga nada, 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 nada. A gente teve sorte em 2 jogadores. É o Cássio, que é o goleiro, que é um bom goleiro, não temos que reclamar dele. E também tem esse aí, o Matheus Henrique, certo? E de vez em quando o Jonas, como que é o nome dele? O Caio Jorge faz os seus golzinhos ali, certo? Mas, tirando isso, foi uma janela que não vale nada. Foi 200 milhões jogado por água abaixo, por lixo. Pedro Lourenço, o mandatário, um torcedor que é apaixonado pelo Cruzeiro, todo mundo deve saber, passou mal antes da partida do último jogo contra o Lanús, que foi no Mineirão. Tá se recuperando. Tomara que ele nem tenha visto esse jogo, senão vai ter uma recaída. Volta de novo pro hospital, porque o Pedro Lourenço, que faz e acontece, dá do bom e do melhor, é filé mignon, enfim, é do bom e do melhor pro jogador. Salário em dia, entendeu? E você vê, é um amigão, é o patrão que todo mundo quer ter. Aquele cara que chega, que abraça, que conversa, que brinca. Então, o Cruzeiro agora não tem o que reclamar. Os jogadores que estão lá não tem o que reclamar. Mas é um bando de jogadores encostado, final de carreira, que pega um contratozinho, que ganha um pouquinho a mais e quer ficar ali sugando o time. Não dá nada pelo time. Pede pra ir no banheiro e pede pra sair. Sai do meu Cruzeiro. Eu não quero ver esse bando de jogador. Graças a Deus, estamos no final. Estamos em outubro, novembro e dezembro. Tá para 2 meses para acabar esse ano. Vamos começar 2025. Espero que nós estamos com 44 pontos em 8º lugar. Espero que essa pontuação seja suficiente a gente conseguir mais uns 3, 4 pontos para não cair. E abrir o olho, porque G6 já se foi. Talvez um G8 chega, mas os times que estão lá embaixo estão se aproximando. É partida após partida, derrota após derrota ou empate, enfim. O Cruzeiro estacionou e não caminha nem pra frente, nem pra nada. Fica ali em 8º e vê os times se aproximando, certo? E tem uma coisa, vou falar pra vocês. A Sul-Americana é a grande tábua de salvação do Cruzeiro esse ano. Por quê? Porque o Cruzeiro não é bobo e sabe que precisa desse aí para ir para Libertadores, porque pelo Brasileirão tá difícil. Alexandre Marcos, Paulo Pelatti, Edu Dracena, vocês que estão aí, porque o Pedro Lourenço coloca o dinheiro, vocês falam que entende de futebol, então para e pensa. Não fica atrás de Dudu, que já deu uma banana pro Cruzeiro. Não fica atrás de Gabigol, que vai jogar no Flamengo, pode ter certeza. Não fica atrás de Rony. É quem vier, vai receber muito bem. Então, o seu serviço é procurar jogadores pro Cruzeiro que gostem da camisa do Cruzeiro e que não venham apenas por dinheiro, por salário e contratos. E eu vou falar com vocês a respeito desse técnico nosso que está atualmente, Fernando Diniz. Olha, se fosse para vir esse, não precisaria ter saído o Fernando Seabra, porque ele quer implantar saída de futebol, lá do começo, jogando na saída do futebol. Foi o que aconteceu aí, que esse Jonathan perdeu essa bola. Nós tomamos o 4º gol que foi anulado, que foi uma falta em cima do Matheus Pereira, aí no segundo tempo, mas também tentando sair com um pouco mais de qualidade, mas saiu e tomou ali a falta do Fernandinho e foi um gol. Só que o gol foi impedido, porque foi anulado, porque teve uma falta em cima do Matheus Pereira. Então, tem que deixar esse negócio. Quer implantar? Faça o arroz com feijão. Diniz, deixa para fazer isso ano que vem. Você deve saber jogar futebol de outra maneira. Pega esse time, estuda o jeito que o Fernando Seabra estava fazendo com o time e pega alguns jogadores igual esse mesmo, Rafa Silva, tem que ser multado. Tem que ser multado. Não jogou bola esse tempo todo. Chega e faz isso. Então tem que chegar para esses jogadores e já separando, sabe? O jogo do milho já tem que separar. Porque são ervas daninhas que estão massacrando, estão queimando o Cruzeiro. O Cruzeiro deu uma respiração. Veio a SAF, veio o Pedrinho, veio o investimento, mas o time continua a mesma coisa.
deu aquele respiro no começo do ano, porque as outras equipes estavam preocupadas com Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertador. Agora que estão sendo eliminadas e vindo para o Brasileirão, vê esse time inútil. E o time que estava jogando foi dissipado, aí foi tirado um e tal, tirou o Papagaio, tirou outro, entendeu? Enfim, é igual o Jorge Jesus, que estava no Flamengo, falou: todos os jogos tem que se jogar, não tem que ficar poupando jogador. Ah, mas se machucar, problema se machucar. O jogador foi pago para jogar. Não tinha que ter entrado com time reserva, não. Entrou com time reserva, que pra mim não é reserva, é lista de dispensa. Gente, não tô dando para aguentar esse time do Cruzeiro. Horrível. Torcedor que foi em campo aí, na arena aí do Atlético Paranaense, deve ter sofrido dentro de campo aí. É difícil aguentar. É difícil ver um time assim. Poxa, é difícil. Bem, eu espero que todos vocês que viram esse jogo aí viram a mesma coisa, que o Cruzeiro não evoluiu nada. Depois da saída do Fernando Seabra, nada. Então o Diniz também pode ir embora. Vamos aguardar até o final do ano para ver o que acontece, que também o Pedro Lourenço não tem sangue de barata não. Eu peço para você se inscrever no canal, dê um like e compartilhe. Juízo, que a gente tem que ter muito juízo para aguentar esse time. É isso aí, pessoal.